irmãos? Amém. Os irmãos estão bem? Eu trago da direção do seminário um abraço do seminário à igreja, ao pastor, pela contribuição da igreja ao enviar os seminaristas, os alunos. E eu quero dizer aos irmãos que o pastor teve uma sala bem grande, mas nessa última hora ela estava tão cheia que no próximo semestre o seminário já está mudando de sala devido ao crescimento. Para a liderança do seminário, isso é um avivamento de Deus, e ver tantas pessoas buscando se preparar para a obra do Senhor. Irmãos, antes de nós lermos a Bíblia, eu queria descontrair um pouquinho com os irmãos, uma pequena dinâmica aqui, só para ver como é que está a memória dos irmãos. Vamos lá? Pode ser? Pode ser. Fique atento aí. No domingo passado, quem esteve aqui na IBD e no culto, por favor, levante a mão. Tem muitos aqui que não estavam, O pastor Leandro, está fazendo uma exposição, pregando a mensagem positiva no livro de Lucas. E no domingo passado, o pastor falou sobre 2 capítulos do Evangelho de Lucas. Quais foram? 3 e 4. 3 e 4. Muito bem. Neste capítulo 3 e 4, o pastor destacou 2 personagens bíblicos que o pastor destacou. Vamos estar lembrados quem são os 2? No capítulo 3 e 4, na mensagem, só o pastor que não pode falar. A igreja, o pastor destacou 2 personagens. Eu vou ajudar para ficar mais rápido. Um foi João Batista e o outro? Isaías. Não foi Isaías. O pastor destacou o outro. Foi Jesus Cristo. E esses 2 personagens, tinham uma missão. Pensando em missão, agora vai ficar fácil. O pastor, diante dessa mensagem, ele trouxe um tema. Igual a gente faz. Eu trouxe um tema. É uma pergunta. Vamos lembrar? Qual é a pergunta do sermão? Da mensagem expositiva do pastor domingo passado, qual é a pergunta? Qual a sua missão? Qual é a sua missão? Muito bem. Qual é a nossa missão, O pastor falou qual é a nossa missão. Não vamos entrar aqui nesses detalhes. A última pergunta para ganhar um 10. Essa aqui é boa. O pastor pegou, estudou o livro e viu que, vou dar o capítulo, vou deixar bem fácil, porque no capítulo 19, no verso, deixa eu explicar que vocês vão não entender. O pastor está trazendo as mensagens na perspectiva deste versículo. Ele está trazendo. Lucas capítulo 19, verso 10. Porque o Filho do Homem ficou meio assim, mas se nós dar uma ensaiada boa, hein? Se a gente der uma ensaiada, nós vamos decorar Lucas 19, 10, porque o Filho do Homem Muito bem, então a igreja ganhou um 10, Isso é muito importante, irmão. Por que eu estou fazendo isso? Porque existem pontos daquilo que ele prega. E olha, irmãos, só tem. Para mim não ficar na dúvida, graças a Deus hoje está sendo gravado, o que eu fiz? Ouvi de novo, irmão, ouvi novamente a mensagem. E os pontos principais, nós temos que procurar guardar, nós temos que valorizar o pastor, o trabalho, a dedicação dele. E guardar e aplicar em nossas vidas, tá bom? A missão de Jesus, que é a nossa missão, é levar o reino, pregar o reino, libertar os cativos. Então nós precisamos também
através das mensagens. Como eu sei que os irmãos não vão gravar tudo que eu vou falar, porque tem muita informação aqui, eu vou dividir em 4 pontos, vou dar ênfase no primeiro, para os outros 3 eu vou mais rápido, por causa do tempo, mas no primeiro eu quero pegar um pouquinho mais, me aprofundar um pouquinho mais com os irmãos, depois eu digo por quê. Vamos ao texto? Lucas capítulo 5, de 1 a 11. Certo dia estava Jesus perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Verso de número 6. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viesse ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Verso 11. E eles então, arrastando seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. São 4 pontos que eu considero importantíssimos para a nossa reflexão. Nós vamos falar sobre, primeiro, reconhecer o pecado, ou que sou pecador. Segundo, confiar na palavra de Deus, não ter medo da presença de Deus e deixar tudo por Cristo. O primeiro, reconhecer se o pecado ou ser pecador, é um ponto que nós vamos dar um pouco mais de ênfase. Por favor, contar no início, dá para gravar, para os irmãos não esquecerem. Depois de 25, 30 minutos de mensagem, é natural a gente não conseguir acompanhar tudo ou gravar tudo. Antes de eu falar sobre isso, eu quero que os irmãos entendam o tema, entrando em águas profundas. Isto aqui, Deus falou muito ao meu coração sobre isto. Deus disse assim: vai mais fundo, procure mais fundo na minha palavra. E é isso que Deus quer para nós, que nós nos aprofundemos na sua palavra, em buscar o Senhor, em adorar ao Senhor, em nos colocarmos à disposição do Senhor, em sermos instrumentos, em sermos pessoas usadas pelo Senhor, em entrarmos mais fundo nas águas da própria palavra de Deus. Vamos, eu quero só, antes também ainda de entrar nesse ponto, eu estou com esse ponto tão forte, estou doido para entrar nele, mas eu preciso seguir aqui. De 1 a 3 do nosso texto, é algo interessante aí. Eu fiz uma pergunta, porque eu trabalho com perguntas na Bíblia, e você precisa acostumar com isso também, fazer perguntas para o texto. Pergunta para o texto. Por exemplo, só um exemplo só. O Senhor Deus disse a Josué, capítulo 1, verso 9, ser forte e corajoso. Mas a grande questão é a seguinte: ele já era, ele era guerreiro, era um soldado. Por que então Deus pediu para que Josué fosse forte e corajoso? Quando nós fazemos essa pergunta, o
te garanto que se você começar nessa matéria no capítulo 24, para você descobrir porque, só porque o Senhor Espírito ser forte, já era guerreiro, era um homem forte, já era preparado. O Senhor estava falando de força física, estava falando que ele iria enfrentar a área espiritual, ele ia precisar da força do Senhor. Né? Então, precisamos ler todo o livro. Uma pergunta dessa que faz mergulhar no livro para descobrir. E é isso que nós precisamos fazer, irmãos. Fazer pergunta para a palavra de Deus. A pergunta é a seguinte: por que a multidão queria ouvir Jesus? Se você pegar do verso 1 até o verso 3, a multidão começou a se apertar para ouvir Jesus. A resposta está em Mateus capítulo 7, verso 28 e 29. Quando Jesus acabou de pronunciar essas palavras, estavam as multidões atônicas com o seu ensino, porque eles as ensinavam como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Eu espero muito que Deus me ensine isso, a ensinar as pessoas, ensinar a mim e aos outros, com autoridade, para que as pessoas procurem ouvir a palavra de Deus. Então é essa pergunta que eu fiz aí, e está aí a resposta. Será que as pessoas também vão querer nos ouvir? Irmãos, reconhecer-se pecador é um passo fundamental para a tua e para a minha salvação. Mas, quando nós falamos o que é isso, reconhecer-se pecador, o Simão disse para Jesus: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Ele reconheceu que era pecador. Esse reconhecimento é muito importante. Reconhecer o nosso pecado é o primeiro passo para o perdão. As pessoas das quais o pastor está falando, está preocupado, os irmãos de na EBD, que o pastor tem preocupação, com aqueles que ouvem, vem à igreja, vai ao almoço com a igreja, vai visitar outra igreja, e prega, e lê, mas não são perdoados por Deus. É esse o primeiro passo, irmãos. É nós reconhecermos que somos pecadores. Reconhecer que somos pecadores. Isso não é tarefa fácil. Muitas pessoas não conseguem reconhecer isso. Há uma necessidade de confessarmos os nossos pecados para sermos perdoados. Confessar significa colocar as claras, dar testemunho, reconhecer as nossas faltas. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. É comum no dia a dia o irmão procurar o outro irmão, eu preciso falar com você, eu estou com falta aqui, beleza? O irmão disse, não é comum, não, mas deveria ser. Deveríamos estar preocupados muito com isso. Por quê? Primeira pergunta, quero fazer 1, 2, 3, 4, 5 perguntas baseado aqui nesse reconhecer os pecados. A primeira, o pecado te incomoda? E eu espero que sim. Porque se ele não incomodar você, e você me disser que está tudo bem, na minha vida está tudo jóia, está tudo bem, o pecado não incomoda você, alguma coisa está errada. Lá em Romanos 7, começando do verso 15 até o verso 25, o apóstolo Paulo, ainda bem que esse texto nos ajuda a compreender muitas coisas. Essa luta interna nossa, eu na vida em casa depois. Paulo diz, chega a dizer assim no verso 19, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que está em mim, esse eu pratico. Algumas traduções falam pratico, a outra diz eu faço. E se eu faço, não é eu que faço, é o pecado que habita em mim. Então, irmão, reconhecer esse pecador é saber que nós pecamos e que o pecado incomoda. Como estava incomodando o Simão, incomodou o Simão, estava incomodando o apóstolo Paulo.
E quem somos nós para ele não incomodar? Agora, se você me disser que está tudo bem, isso é um grande problema, é um perigo. Segunda pergunta: como você trata os seus pecados? Talvez você não falaria, não costumo ninguém falar isso, mas é assim mesmo. São perguntas que precisamos fazer para a Bíblia, para nós, para a igreja, para saber como é que nós tratamos os nossos pecados. Como é que você está lidando com os seus pecados? Está tudo bem? Não, não está tudo bem. A Bíblia diz que nós precisamos do arrependimento, da confissão e o abandono do pecado. É necessário o arrependimento, irmãos, e o abandono. Não é apenas nós reconhecermos que somos pecadores. Há uma necessidade urgente do abandono. Não brinque com o pecado, pois todos os que brincaram com o pecado saíram machucados, saíram angustiados, frustrados, de cabeça baixa. O pecado, ao meu ver, é a pior doença que existe na humanidade. É a pior doença, pois ela não mata só o corpo. Ele não mata só o corpo, mata também a alma. Ele mata também a alma. Terceira pergunta, e essa aqui é muito interessante. A Raquel vai lembrar que a Raquel assustou comigo o dia que eu disse isso para ela, para a igreja. Não se assuste com aquilo que eu vou te dizer. Mas aqui é muito interessante. O que você tem para oferecer a Deus? O que eu tenho, eu, Ezequias, para oferecer a Deus? Eu estava indo para o culto na casa da Renata, e eu não sei o que eu estava falando, a Raquel disse: a única coisa que nós temos para oferecer a Deus é os nossos pecados. Raquel, o que é isso? A Raquel assustou. E eu não expliquei para ela, ainda não deu tempo ainda, falando sobre isso. Irmãos, quando você olhar o texto, Romanos 7, de 15 a 25, deixa eu fazer aqui como se não é assim, mas só para dizer. O Deus Pai chamou Jesus, falou: Jesus, vem aqui um pouquinho, Espírito Santo, vem cá. Me ajuda aí, dá uma olhadinha lá na terra, vê se tem um, pelo menos, lá que dá para se salvar. Vai. Se tem um que seja bom, uma coisa que dá para a gente investir nele. E esse texto vai mostrar que Deus, ao olhar para a terra, não viu um sequer, nem um justo sequer. Todos pecaram. E sabe qual foi a conclusão que Deus chegou? O apóstolo Paulo fala nesse texto: todos são inúteis. Nós somos inúteis. Mas talvez você falar: não é isso não. Eu tenho algo a oferecer a Deus, sim. Eu tenho meu louvor, eu tenho a minha adoração, eu tenho a minha santidade. Vai colocando. Deixa eu dizer uma coisa para você, nunca mais esquecer. A hora que você conseguir adorar a Deus de verdade, de fato, quando você falar: realmente eu adorei a Deus, não vem de você. É porque antes a graça dele está em você. Só é possível adorar a Deus de fato, se de verdade a graça for uma realidade na minha vida. Porque por mim mesmo eu quero distância. Lembra de Adão? Adão estava tudo bem com Deus, aí ele comeu do fruto, sabe o que ele fez? Ele se escondeu. Ele já foi para um lugar mais escuro, se afastou. Deus disse para ele: Adão, e aí? Você comeu do fruto, né? Você viu o que acontece? Você viu que está nu. Agora você está vendo as consequências do pecado. Irmãos, a graça de Deus é tão extraordinária que, se não fosse a graça de Deus, nós não conseguiríamos nada. Nenhum de nós pode dizer que temos algo a oferecer a Deus, a não ser os nossos pecados. Eu sei que isso choca um pouquinho, mas essa é a realidade. Tira a graça de você, só pecado. Você não vai buscar a Deus, não somos inúteis. Não tem um profeta, o profeta Jeremias chega a dizer, acho que é Isaías que chega a dizer que nossa justiça é como um trapo de imundícia. Não é uma justiça em nós. Você realmente sabe que é pecador? Eu espero que você saiba disso, que é pecador. E ao saber que é pecador, você precisa de um salvador. Olha só, quando a gente reconhece uma coisa, automaticamente diz: quem me livrará
disso. Então aí entra o poder de Deus. Olha o Salmo 32, 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobriu. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. O salmista se reconhecia pecador. E nós? Será que de fato, irmãos, não está faltando isso para nós, esse reconhecimento? Eu bater no peito e dizer, eu sou pecador, mas eu preciso da graça de Deus. E pararmos um pouquinho de ficar andando no estágio que é aquele que não é. O primeiro passo é esse reconhecimento. Tá? Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona, encontra misericórdia. Somente assim, irmãos, você e eu podemos dizer, eu estou no início da salvação. A graça de Deus que vai acontecer no início. Porque, deixa eu explicar uma coisa para o irmão, para a igreja. A graça vem da graça do início até lá no fim, aonde eu preciso chegar à estatura de varão perfeito, existe um caminho. Aliás, se você olhar no livro de Atos, em algumas partes da Bíblia, você vai encontrar eles dizendo o caminho. Hoje a gente fala outro nome, né? O Evangelho é outro nome, mas era o caminho lá. Inclusive, o apóstolo Paulo disse que eu persegui o caminho. Eles falavam o caminho, então é este caminho, nessa caminhada aí. Eu estava ouvindo, o pastor citou o Luciano Subirá, eu também ouvi uma mensagem dele, ele disse assim, na graça, há ausência de mérito, mas não de esforço. E é verdade. Sabe o pecado? Eu e você vamos ter que lutar contra ele. A graça regenera, ela muda, ela transforma, mas passou do primeiro dia que você foi salvo, daí da tua caminhada, aí vem a tua luta, você vai precisar lutar, você vai precisar brigar com o pecado, somos nós que temos que lutar. E sabe o que Deus disse para Caim? Caim, o pecado está à porta, você precisa dominar. Dominou isso para Caim, e ele não dominou, e os irmãos sabem o que aconteceu. Se você sair daqui, irmãos, até aqui o que eu falei, gravado, consciente disso, e buscar a graça de Deus e o perdão, eu já me dou por satisfeito por tudo que eu procurei para chegar nesse ponto, que eu pesquisei, o que eu vi, o que eu li, para chegar nesse ponto aqui e dizer apenas isso para você. E conheça esse pecador. Nós precisamos disso. Somos. Paulo chega a dar um grito. Quem me livrará desse corpo, dessa morte? E quando ele termina lá no verso 25, ele diz, dou graças a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o único que nos libera, dessa tão terrível doença chamada pecado. Ela é pior do que o câncer, ela é pior do que qualquer doença. Qualquer doença não chega a se igualar ao pecado. Isso é o pior. E todos nós somos pecadores. Os irmãos entenderam? Foi bem claro, né? Estou falando compassadamente. Quando o pastor estava falando na escola dominical, eu falei, meu Deus, é exatamente nesse ponto. A igreja tem que entender. Porque há uma preocupação no coração do pastor. Exatamente. Porque nós, queremos a salvação de todos. Eu não concordo muito, irmãos, com essa ideia das pessoas estarem envolvidas com a gente aqui e se perder. Não dá para se perder. Só se perde quem quer, porque a palavra de Deus está sendo pregada. A clareza que o pastor traz para nós. Quando o pastor prega, o pastor perguntar, talvez eu sou flamengo, eu perguntar,
Quando o pastor prega, os irmãos entendem? Não é claro? Irmãos, quando eu saio daqui, chego em casa, eu estou com a mensagem inteirinha do pastor, tudo que ele pregou, os textos, rápido, os textos. E agora, repetir para você compartilhar, está sendo gravado. Entra lá no YouTube, ouça novamente a mensagem. Se não quiser ouvir aqui, não tem problema nenhum. Mas eu gostaria que você ouvisse novamente. E compartilha. Vamos valorizar o nosso pastor. Vamos valorizar o nosso trabalho. Porque na internet, aqui para nós, tem um pessoal pregando, tem gente boa. Tem gente também ali que não dá para confiar, não. Confiar em Deus, ou confiar na palavra de Deus. Não é tarefa fácil confiar em Deus, principalmente quando as situações são contrárias, quando a realidade se mostra diferente. Simão disse o que para Jesus? Mestre, nós trabalhamos a noite inteira, não pegou nada. Quer dizer, hoje o mar não está para peixe, não conseguimos pegar nada. Mas, confiado na tua palavra, nós vamos lançar a rede novamente. É o Senhor que está falando, então. Resultado dessa pesca, né, irmãos? Maravilhosa, né? Chamada pesca maravilhosa. Porque confiaram na palavra. Mesmo que você olhar para uma situação, seja no teu relacionamento, seja no teu trabalho, de repente você está à procura de um noivo, de uma noiva, sei lá, de repente você está à procura de algo, e você diz, não tem jeito, confia em Deus. Ele pode todas as coisas. Jeremias 17, 7, 8 diz assim, olha esse texto como é maravilhoso para nós. Guardarem. Bendito é o homem que confia no Senhor. O homem aqui é no sentido genérico, homem e mulher. E cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Não é isso que nós queremos? Crescer? Nós precisamos confiar no Senhor. Talvez você diz assim, mas tem uma situação aí que não dá não. Essa não tem jeito. Não tem jeito aos olhos humanos. Não tem jeito para nós. Talvez eu olhe assim, mas eu não consigo ver. Eu olho até aqui eu vejo, para lá eu não consigo ver nada. Somente Deus pode. Mesmo contra a realidade, por favor, irmãos, confie no Senhor, na palavra de Deus. Confie no Senhor. Se o primeiro passo é reconhecermos pecadores, o segundo é confiar em Deus. Aqui nós vemos como é bom confiar no Senhor. Confiar em Deus implica nas seguintes questões. Primeira questão: obedecer sem reclamar. Mas isso aqui não é tarefa fácil, não. Quem tem filhos pequenos sabe. O jeito que eles fazem às vezes com os pais, muitas vezes nós fazemos exatamente isso com Deus. Obedecer sem reclamar. Veja que o Simão tentou querer dar uma reclamadinha. Mas, Senhor, nós trabalhamos a noite inteira. Mas foi. Olha, irmão, valeu a pena confiar no Senhor. Segundo, ouvir e concordar com Deus, mesmo que a realidade se apresente contrário ao que vemos. Terceiro, submeter-se à nossa vontade, à vontade de Deus. Isso aqui é fácil, né? É fácil? Não é, né? Porque Deus vai dizer, a tua vontade é para tua. Agora é minha. Daqui a pouco é minha de novo. É minha de novo. É minha de novo. Se a vontade de Deus prevalecer, a nossa não tem jeito de, né? Um pouco nós, um pouco Deus, não dá. Ou é Ele, ou nós. Por isso que Jesus chegou a dizer aqui no texto, que ninguém, acho que o pastor até colocou no grupo,
Ninguém pode servir a dois senhores. Ou a Deus ou a Mamão, né? Aqui cabe muito bem isso. Submeter-se à nossa vontade, à vontade de Deus. Olha Mateus 26, começando no verso 38. Eu tenho aqui, eu vou ler, os irmãos em casa depois. Se os irmãos tiverem dúvida, pode pegar no YouTube novamente e conferir os textos, tá? Mateus 26. Então compartilhou com eles, dizendo: a minha alma está sofrendo de dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto comigo. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó Pai, se possível for, passa de mim este cálice, esta hora, esta dor, passa de mim. Mas em obediência ao Pai, veja que Jesus diz: contudo, não seja como eu quero, ou como eu desejo, mas sim como tu queres. Sim, como tu queres. Irmãos, obedecer a Deus, submeter-se à sua vontade, como os irmãos bem entenderam, não é tarefa fácil. Mas nós, os cristãos, somos exortados por Deus, pelo Espírito Santo, sempre que vai estar dizendo: precisamos confiar em Deus. A vontade dele é melhor do que a nossa. O que Deus tem para nós são planos melhores, maiores. Deus quer fazer dessa igreja aqui uma explosão, né? Levar a igreja ao patamar. Eu estava comentando com a irmã Ana Paula, lá no seminário ficou pequena a sala, e eu pensei aqui: nós vamos ter que procurar outro lugar, ou alargar que é tempo, porque pessoas virão ouvir a palavra de Deus, mas a igreja precisa submeter-se à vontade de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, a minha não, mas a dele é. É a palavra de Deus quem vai trabalhar em nós, por nós e através de nós. Salmo 51. Pequei contra ti somente pequei, pratiquei o mal que tanto reprovas, portanto justo és. Justa é a tua sentença incontestável ao julgar-me condenado. Em terceiro lugar, irmãos, não ter medo da presença de Deus. Aqui alguém tem medo da presença de Deus? Seja sincero, você tem medo da presença de Deus? Não, eu não tenho medo. Ótimo. Mas então por que não buscamos todo dia? Por que não vamos à sua presença todo dia? Sabe o que o Simão fez? Afasta-te de mim. Será que nós não estamos fazendo igual? Mandou Jesus afastar dele. Eu sou pecador, afasta-te de mim. Deixa eu dizer uma coisa reveladora para você. O teu pecado não contamina Deus, não. Jesus não. Ele está tão alto que o teu pecado contamina eu e você. Ele não. Talvez passou isso na ideia do Simão. Se o senhor chegar muito perto de mim, vai contaminar. O senhor é tão puro, tão santo, que vai se contaminar. Deus habita no meio dos pecadores. Não foi que Jesus disse? Eu vim para que os pecadores tivessem vida. Jesus era muito censurado porque ele entrava na casa dos pecadores. Ele teve uma discussãozinha com alguns fariseus, quando o Zaqueu, né? O Zaqueu, ele falou para o Zaqueu era um pequenininho, né? Mas era ligeiro na mão, viu? Ele era pequenininho, mas era ligeiro na mão. Aí o que acontece? Ele viu que Jesus sabia que Jesus já subiu na árvore. Jesus, de propósito, o Zaqueu, desce depressa aí, porque hoje eu vou preparar o jantar que eu estou indo para lá. Hoje nós vamos confinar. Ai, para quem conhecia a vida de Zaqueu, falou: você aí come com pecadores. Como o povo tinha uma ideia errada, como se Jesus fosse contaminar. Deus não contamina o pecado. Você vai encontrar na Bíblia, assim, ó, alguns versículos dizem assim, ó: os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Quando você peca, é Deus que vai te buscar, é Deus que vai atrás de nós, porque nós queremos só a distância dele. Adão acabou de pecar, Deus já deixa eu ir lá ver o Adão. Eu vim buscar e salvar o que você havia perdido.
Se você então, seja bastante sincero, não tem medo de Deus, eu recomendo então que a partir de hoje, todos os dias, você comece a buscar a presença de Deus. Isso é algo tão pessoal, né, irmão? Se você puder fazer o teu devocional, o teu dia a dia no coletivo, é bom. Mas não esqueça daquele momento seu, a sós com Deus. 2 Coríntios 7, versículo 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Ter medo de Deus é estar longe dele, é querer viver longe. Mas temer a Deus é reverenciá-lo, é respeitá-lo, é adorá-lo na beleza da sua santidade. Provérbios, primeiro capítulo do Provérbio diz que o princípio do saber é o temor a Deus. Tem gente que tem medo dele, nós precisamos temer, respeitar, não é ter medo, correr, ficar longe. E se você não está buscando a Deus todos os dias, se você não está entregando a Ele os teus cuidados, aquilo que você pensa, aquilo que você quer, se você não está chamando Deus para a tua vida, provavelmente é porque você está com medo dele. E o que nós precisamos mesmo é ter temor, reverência, respeito pelo nosso Deus. Adorar a Deus em espírito e em verdade, irmãos, é algo tão interessante que tem que partir do nosso coração. Por que eu estou dizendo isso? Para mim, realmente adorar a Deus, temendo, respeitando, reverenciando, eu preciso da ajuda do Espírito Santo. A verdadeira adoração vem do coração, não de fatores externos, como lugar, cerimônias ou palavras repetidas. Adorar em espírito e em verdade é adorar com sinceridade e fé. Adorar é mostrar amor, respeito e dedicação a Deus. Sabe quem é que Deus está procurando? Você sabe? Por isso que eu estou falando sobre isso. Lá em João, no capítulo 4, 23 e 24, está registrado. Pois o Pai procura os que o adoram em espírito e em verdade. Mas Deus procura. Nós também precisamos procurar a Deus. Irmãos, é hora de nós começarmos a olhar a palavra de Deus e começarmos a agir. Se na graça a ausência de mérito, beleza, mas não de esforços. Então eu tenho um versículo aqui que veio agora aqui, Hebreus 4,16. Nós devemos chegar com confiança ao trono da graça. Mas não está escrito que o trono da graça vai vir até nós. É nós que precisamos ir até o trono. Fazer o quê? Adorar a Deus, nos prostrarmos diante dele. Reconhecer que somos pecadores. Confiar nele. Dizer, Senhor, eu não tenho medo. Tenho reverência pelo teu nome. Eis-me aqui como servo para te agradar. Para trazer aqui a minha oferta de sacrifício. Que é a minha vida sendo colocada nas tuas mãos. Seja essa a nossa realidade, irmão. Em quarto e último lugar, deixar tudo por Cristo. Isso aqui é fácil, não é? Deixar tudo por Cristo é moleza, não é? Não é? Não, eu sei que mensagem assim é difícil da gente cumprir, né? Mas nós temos que trabalhar isso, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, por que eu estou falando sobre isso? Eu disse no começo, vamos lembrar. Pela primeira vez, eu preparei 3 mensagens, essa aqui foi a terceira no mesmo tempo, não aconteceu isso comigo. Eu fiz a primeira com o tema, a graça, como é que é? Deixa eu ver, deixa eu tentar lembrar. O que faz a graça por nós? Primeira mensagem que eu estava pronto, falei, pastor, o senhor está pronto aqui. Quando eu falei com o pastor. Aí eu fiquei incomodado, comecei a andar para lá e para cá, eu falei, não está certo. Voltei, fui lá, deixei a mensagem, entrei no outro texto, comecei a digitar novamente,
Sou pecador. Opa, essa é boa. Fiz a mensagem. Raquel falou, mas que tanto você escreve? Né? Falei, é porque eu, depois, conclusão, cheguei às águas, entrando em águas profundas. Que era isso que Deus queria para nós. Mas às vezes eu mesmo olho assim, depois que eu vou rever, falo, mas meu Deus do céu, isso aqui é tudo difícil. Talvez chegar aqui e pregar não é tão difícil. Mas para viver isso aqui, olha, é difícil, tem muito. Mas tem que ser falado. Os irmãos que estavam aqui na escola viram o que o pastor nos passou hoje. Não é fácil, mas é a realidade. Deixar tudo por Cristo. Ser radical, mudança total de vida, entrega total a Deus e a sua vontade. Isso não é fácil, mas precisa ser feito. Mudança de mente, mudança de coração. E se você, no acaso, me perguntar se realmente a pessoa largar tudo e viver somente para o Evangelho da Graça, você chegasse aqui no lugar de Ezequias, e se eu largar tudo, viver somente para o Evangelho da Graça, o que você me diz? Eu responderia com esse texto aqui. Preste atenção onde eu estou terminando. Marcos 10. Enquanto eu vou ler, você vai entender. Esse texto aqui responde muito esta pergunta. E se eu largar tudo por Cristo? Como você está ensinando na Bíblia, está ensinando deixar tudo por Cristo. A minha resposta está aqui. Então Jesus, Marcos 10, começando no verso 23. Então Jesus, observando ao redor, declarou aos seus discípulos: quão difícil é para aqueles que possuem muitos bens ingressar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos diante de tais palavras. No entanto, Jesus insistiu em lhes afirmar: filhos, entrar no reino de Deus é de fato muito difícil. É muito difícil. Isso é Jesus falando, cara. Verso 25. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Aqui, camelo e agulha tem uma explicação muito lembrar disso. Você depois se dá uma pesquisada para saber. Que a gente pode imaginar que seja sagrado de colocar. Talvez seja, talvez não. Isso aqui é uma tarefinha para os irmãos depois procurar saber o que é o camelo, a agulha, se era uma entrada, alguma coisa por aí, tá bom? Mas vamos continuar, não é nesse ponto que eu quero parar não. Verso 26. Os discípulos ficaram muito assustados, porque a palavra de Deus, irmãos, como Jesus pregava, assustava mesmo, e assusta mesmo. Se você pegar um pregador que está pregando a palavra de Deus, a verdade, vai assustar mesmo. Então eles ficaram assustados, e comentavam com os outros: sendo assim, quem conseguirá se salvar? Estava olhando, sendo assim, o que nós temos que fazer assim? Não vai conseguir, não. Né? É difícil, Jesus falou que é difícil, é mesmo. Mas veja o contexto, por isso que eu peguei o texto do início. Verso 27. E Jesus, dando nele os olhos, lhes revelou: para o homem é impossível, todavia não para o Senhor, pois para Deus tudo é possível. Agora, olha o verso 28. Então Pedro está em todos, né, irmão? Então Pedro começou a declarar para Jesus: eis que nós abandonamos tudo para te seguir. O que nós vamos ganhar com isso? E Jesus: nós largamos tudo, ó. Larguei o barco, larguei a pesca, larguei o pai, larguei o funcionário, larguei tudo para te seguir. Olha o que Jesus diz, irmãos. Garantiu-lhe Jesus: com toda certeza vos asseguro que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho ou bens, por causa de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casa, irmãos, irmãs, e mães e filhos, e campos, e eu até feito com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Então, se você quiser deixar tudo por Cristo, casa, mãe, pai, trabalho, olhe para o texto. Mas não é isso, exatamente essa interpretação. Estou dizendo, olhe para o texto. Eu entendo aqui, irmão, que Jesus está priorizando o reino, porque às vezes a nossa família precisa de nós. E às vezes nós vamos ter que deixá-los.
Deixar não significa que nós não vamos amar, abandonar a isso, mas deixar tudo por Cristo e dar a Ele primeiro. Vamos para a conclusão e aplicação. Nós vamos terminar dentro do tempo. Devemos não apenas reconhecer nossos pecados, que somos pecadores, mas confessá-los uns aos outros. Você tem que fazer isso? Confessar os seus pecados com alguém? Já fez isso? Chamou um amigo, pode te contar os pecados. Faz isso. Ah, mas isso aí está na Bíblia. Tá? Assim, Tiago 5,16 diz assim, ó, se não faz, porque a gente pensa que confessar os pecados é só a Deus. Não. Eu sei que não é comum, irmãos, mas está na Bíblia. Olha o que diz aqui. Portanto, confessa os pecados uns aos outros. Em seguida, ore uns pelos outros. Não sair falando do pecado do irmão. O irmão contou, meu irmão me contou. Não é para orar. Se alguém contou um pecado para você orar por ele. Não é para sair falando, tá? É segredo. Para guardar. Porque senão, como é que vai confiar no outro? Vamos confessar, se somos família, podemos. De repente você vai contar um pecado, daqui a pouco a cidade de Mirá inteira para saber que fica ruim, né? E orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Olha, irmão, se você estiver contando o seu pecado para alguém, que você quer abandonar. Você quer abandonar o pecado. Então aquele que ouviu, olha, quando você souber que alguém está passando por isso, ele talvez não vai dizer nessas palavras, cara, eu quero te contar meus pecados. Ele fala, eu quero te contar uma situação. E se nessa situação você perceber que está envolvido no pecado, não precisa trazer para ninguém. Ore por essa pessoa, cumprindo exatamente a palavra de Deus. Visto que a confissão do pecado e as orações da fé trazem cura, os cristãos devem confessar seus pecados uns aos outros e orar uns pelos outros. Explica o comentário bíblico do expositor. Não são apenas os presbíteros que devem orar aqui, mas os cristãos em geral, tá? Todos devem. Se alguém contou para você, se você não quiser trazer para a igreja, ore. Ore para a pessoa. Talvez quando ele fala, eu estou com uma dificuldade, preciso te contar lá, ore. Porque pode ter pecado aí. E a resposta à palavra de Deus é a cura, é o perdão do pecado, é restauração, é você ganhar a pessoa, tá? E não sair falando aí, isso pode atrapalhar. Confiar em Deus, tarefa que devemos exercitar todos os dias de nossa vida. Vamos aplicar isso nas nossas vidas, irmãos? Um exercício. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Salmo 9, 10. Você conhece o nome do Senhor? Então busque Ele. Busque Ele, confie nele de todo o seu coração. Terceiro, temer a Deus. Isto é, reverenciá-lo sempre, honrando a sua palavra e seu relacionamento com Ele todos os dias. Vou repetir. Não é tarefa fácil. Não é simples, não, que estamos ensinando aqui. Não é assim da hora para a outra, não. Precisa. Só nós precisamos começar, entende? Tudo tem que começar. É como alguém quando vai casar. Eu estou pensando em casar, mas já marcou a data? Não estou marcando uma data, porque senão não chega. Estou pensando em casar, e nunca chega, não tem data marcada. Então é necessário que você marcar uma data. E a data para confiarmos em Deus, para buscarmos a Deus, é agora. Comece hoje. Ah, amanhã eu vou começar. Não, comece a chegar na sua casa. Comece hoje. Comece a relacionar com a Bíblia, com a oração. Ah, eu não tenho o que orar. Eu vou dar uma dica que você não vai esquecer. Ore por mim. Tá? Ore por mim. Está ótimo. Eu agradeço as orações, irmãos. Ore por mim, pela minha vida. Ore pelo pastor, pela família. Ore, porque cada um de nós precisamos, no nosso dia a dia, nos relacionar com Deus. Deuteronômio 10, 12, eu estou terminando. Agora, ó Israel, que é o Senhor, seu Deus, o livre espere, senão que tema o Senhor, seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Deus sabe que não é fácil seguir a Ele, Ele não sabe, mas Ele deixou registrado.
Ele mandou a gente observar, Ele mandou crer, Ele mandou fazer, então Ele sabe que é possível. Irmãos, é possível. É difícil, é claro que é, mas é possível. Verdadeiramente buscar a Deus. Eu estou falando de verdade, de prática, do dia a dia. Sai, esquece a teoria. Vai buscar a Deus da tua maneira, da maneira que você consiga, como o pastor disse hoje, crescer o seu relacionamento. Que eu estou na caminhada, né? Da minha conversão até lá na estatura de varão perfeito, é caminhada. Nesta caminhada aí, é que eu tenho que lutar contra o pecado, eu tenho que confiar em Deus e buscar a Deus todos os dias. Todos os dias. Se a Bíblia diz orar sem cessar, é porque Deus ouve sem cessar. E não você a qualquer hora, na madrugada do dia, da noite, qualquer hora Ele nos ouve. Deixar tudo por Cristo. Quando andava pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que for. Jesus respondeu. Jesus estava estragando aqui o prazer dele, né? Esse homem disse, quando ele andava pelo caminho, o homem disse: eu te seguirei por onde quer que for. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Aí veio outro, aproveitando o embalo desse, e disse: mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Enfim, é o envolvimento do nosso dia a dia que tira-nos da presença de Deus. Você pode trabalhar, deve, cuidar da esposa, do filho, fazer todas as atividades e mesmo assim dar o primeiro lugar para Deus. Pode, isso é possível. Você vai para o seu trabalho, você louva a Deus, lá você vai dar em obediência à palavra de Deus, tá? Isso é possível. O outro diz: eu vou te seguir, mas deixa-me primeiro despedir-me da minha família. Um quer sepultar o pai, o outro quer despedir da família. Aliás, Jesus conclui dizendo: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás e abre para o reino de Deus. Irmãos, busque a Deus, por favor. Sabe por quê? Porque o tempo está próximo. Estou falando muito sério de coração. Busque a Deus agora, é já, não deixe para depois. Ah, mas eu ainda não sou salvo. Então precisa buscar mais rápido ainda. Antes de agora. Tem antes de agora? Tem já, né? Então é já, é rápido. Busque a Deus, confesse a Ele: Senhor, eu preciso de Ti. Se você tiver qualquer dúvida, não souber, o pastor está aí, Paulinho, né? Não deixe de procurar os seus líderes espirituais. Não deixe de procurar a Deus. Não fique isolado da igreja. Não fique isolado. Busque a Deus, porque hoje você pode achar, mas haverá um tempo. Se hoje eu posso encontrar, na entrelinhas que fala, né? Vai chegar um tempo que você não vai mais encontrar. Imagine as pessoas que morreram agora e abriu os olhos lá no inferno. O que não passa na cabeça dele lá? E para eles, eu tenho, para vocês que vão ouvir, eles não vão ouvir. Mas eu tenho duas notícias, uma ruim e a outra pior ainda. A primeira, eles não vão mais sair de lá. Isso é feio, né? Tem uma pior ainda. Deus não está lá para socorrer, para amenizar a dor, o sofrimento. Então, o inferno é essa ausência da presença de Deus. Como isso incomoda? Químico. Eu não sei, nós cristãos, irmão, deveríamos viver mesmo 24 horas na presença de Deus. Dizer: Senhor, eu não quero me afastar de Ti nem um segundo sequer, porque é horrível, é angustiante viver longe da palavra de Deus. Que este pensamento tome conta do teu coração, que você busque já a presença de Deus. Amém? Vamos chegar de pé. Nós vamos orar. E nessa oração eu quero, já o pastor fez um pedido de oração, eu quero orar. Os irmãos ajudem orando, porque Deus está trabalhando com nós. Pastor mostrando que pode haver, dentro disso, nós estamos em 33 membros.
Pode haver dentro desses 33 alguém que ainda está aqui, ouve a palavra, mas ainda não é salvo. E o pior, não fala. A gente não consegue, você tem que falar. Eu não sou procurado. Se você não falar, a gente não consegue saber. Procura alguém, um irmão da igreja, procura o pastor. Eu não sou, a minha vida não é isso, mas eu quero. Enquanto há tempo. Por isso seria bom, acho que hoje ainda, antes de você sair daqui. Demorou, o pastor vai segurar um pouquinho o pastor, mas faz isso hoje. Não saia daqui se você não tiver recebido salvação. Porque você pode sair lá, ó, como eu perdi um amigo. Ele foi na funerária, não na nossa, na vizinha, e acabou de marcar uma pescaria, todo animado. Da funerária até no Porto de Gasolina são 50 metros, meio quarteirão, se nós queremos pensar. Na funerária do Robertinho, no posto Jaime, meus irmãos, 50 metros. Ele saiu dali, caiu no posto, infarto fulminante, caiu na hora. Ele era um grande desenhista. Eu não sei, mas pela vida dele eu acho que esse a gente não lembra. É muito triste falar isso. Então, se você não tem a certeza da salvação, por favor, não saia daqui. Tá? Deus quer te salvar, Ele está aqui para isso. Amém? Amém. Querido Deus, Pai bendito, Pai amado, Senhor, eu sei que essas palavras que nós estamos transmitindo, que é a Tua palavra, não é fácil para nós seres humanos cumprir a risca, mas esta é a Tua vontade. O fato de não ser fácil não quer dizer que não é possível, porque é impossível para nós, possível para o Senhor. Senhor, nós estamos orando por aqueles que estão entre nós. O Senhor conhece os 33 membros. Se algum de nós, por um acaso, não tem esta certeza, que essa noite, ó Deus, seja a noite de salvação para estas vidas. Fala, Deus, use o pastor na continuidade das mensagens positivas no Evangelho de Deus e continue falando ao nosso coração. Em nome de Jesus.